A segunda vinda do Cristo é uma transformação da consciência humana, uma mudança do tempo para a presença, do pensamento para a consciência pura, e não a chegada de algum homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer, além de eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, estou dentro de você, estou aqui, eu sou o agora? Não personalize Cristo, não dê uma forma de identidade a Cristo. Avatares, mães divinas, mestres iluminados, os pouquíssimos que realmente são, não têm nada de especial como pessoas. Como não tem de sustentar o ego, defendê-lo ou alimentá-lo, são mais simples do que as pessoas comuns. Qualquer pessoa com um ego forte os olharia como insignificantes. Ou mais provavelmente nem os veria. Se você for atraído para um professor iluminado, é porque já existe presença bastante em você para reconhecer a presença no outro. Houve muitas pessoas que não reconheceram Jesus ou Buda. Assim como há e sempre haverá pessoas que são levadas a falsos professores. Egos são atraídos por grandes egos. A escuridão não consegue reconhecer a luz. Portanto, não acredite que a luz está fora de você ou que ela só pode vir através de uma forma específica. Se só o seu mestre for a encarnação de Deus, quem é você então? Qualquer espécie de exclusividade é uma identificação com a forma, e a identificação com a forma significa o ego, não importa quão bem disfarçado ele esteja. Utilize a presença do mestre para ver um reflexo da sua própria identidade, por trás do nome e da forma, e para se tornar mais intensamente presente. Em pouco tempo, você verá que não existe nenhum meu ou seu na presença. A presença é única. O trabalho em grupo também pode ser de grande utilidade para intensificar a luz da nossa presença. Um grupo de pessoas atingindo juntas um estado de presença gera um campo de energia de grande intensidade. Isso não só aumenta o estado de presença de cada membro do grupo, mas também ajuda a libertar a consciência coletiva humana do seu estado normal de dominação da mente. Essa prática vai tornar o estado de presença cada vez mais acessível às pessoas. Entretanto, a menos que um membro do grupo já esteja firmemente estabelecido na presença e consiga sustentar a frequência de energia desse estado, a mente pode facilmente voltar a dominar e sabotar os esforços do grupo. Embora o trabalho em grupo seja valioso, ele não é o bastante e você não deve depender dele, nem de um professor ou de um mestre, exceto durante o período de transição, quando você está aprendendo o significado e a prática da presença. Você falou sobre a importância de existirem raízes profundas dentro de nós, habitando nossos corpos. O que quis dizer com isso? O corpo pode se tornar um ponto de acesso ao domínio do ser. Vamos nos deter mais profundamente nisso agora. Ainda não tenho certeza se entendi o que você quer dizer com ser. Água? O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. É o que um peixe diria, se tivesse uma mente humana. Por favor, pare de tentar entender o ser. Você já teve lampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar espremê-lo dentro de uma caixa e colocar-lhe um rótulo. Isso não dá certo.
O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser sentido como o eternamente presente eu sou, que está além do nome e da forma. Sentir e, em consequência, saber que você é e permanecer nesse estado profundamente enraizado é o que se chama iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará. Libertará do quê? Libertará da ilusão de que não somos nada mais do que o nosso corpo e a nossa mente. É nessa ilusão do eu interior, nas palavras de Buda, que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces do medo, que é uma consequência inevitável dessa ilusão. O medo que não vai parar de nos torturar enquanto continuarmos extraindo o sentido do eu interior exclusivamente dessa forma efêmera e vulnerável. E libertará do pecado, esse sofrimento que inconscientemente infligiremos a nós mesmos e aos outros, enquanto a ilusão governar aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Não gosto da palavra pecado. Ela pressupõe um julgamento e uma atribuição de culpa. Posso entender isso. Durante muitos séculos, foram se acumulando interpretações erradas em torno de palavras como pecado, devido à ignorância, à incompreensão ou a um desejo de controle, embora todas contenham um fundo de verdade. Se você não for capaz de olhar para além de tais interpretações, e por isso não reconhecer a realidade para a qual a palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração, tal qual um letreiro em forma de seta em um poste. Uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito de mel pelo tempo que quiser, mas não vai saber o que é enquanto não prová-lo. Depois de provar, a palavra perde a importância e não ficamos mais presos a ela. De forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus sem parar, pelo resto da vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou que tivemos uma rápida visão da realidade para a qual a palavra aponta? Ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste, um ídolo mental. O contrário também acontece. Se por alguma razão não gostamos da palavra mel, pode ser que jamais o experimentemos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para a qual ela aponta. Você estará se privando da possibilidade de viver essa realidade. Tudo isso tem, naturalmente, uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame-a então de inconsciência ou insanidade. Essa atitude talvez o aproxime mais da verdade, a realidade que está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado, deixando pouco espaço para a culpa. Essas palavras também não me agradam. Elas pressupõem que existe alguma coisa errada comigo. É como se estivessem me julgando. Claro que existe alguma coisa errada com você, e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, porventura você não pertence à raça humana, que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX? Você quer dizer que existe culpa por associação? Não é uma questão de culpa, mas enquanto a mente nos governar, fazemos parte da insanidade coletiva.
Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro da condição humana, sob o domínio da mente. Abra os olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetram em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada, que os homens infligiram e continuam a infligir a outros homens, assim como a outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado. Isso é insanidade. Isso é inconsciência. Acima de tudo, não se esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. Como podemos nos livrar dessa sensação permanente de desconforto que sentimos? Torne-a consciente. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente. E será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum, porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Estou me sentindo à vontade nesse momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou pode se questionar: o que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipo de pensamentos a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção.
Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente. Mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação têm ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é, está transformando o momento atual no inimigo, está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e o daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior, da mesma forma que é responsável pelo planeta. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Como podemos nos livrar da negatividade? Descartando-a. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está em nossas mãos? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? Reconhecendo que não desejamos mais sofrer nem carregar peso e deixando-o de lado. A inconsciência profunda, como o sofrimento físico ou outro sofrimento profundo, como por exemplo a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção constante. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. Ao chamar algumas emoções de negativas, será que você não está criando uma polaridade mental de bom e mal, como mencionou anteriormente? Não. A polaridade foi criada num estágio anterior, quando sua mente julgou o momento presente como mal. Foi esse julgamento que criou a emoção negativa. Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente revertê-la a um nível de consciência abaixo do pensamento.
As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono. Mas até certo ponto, isso também acontece através do sexo.